Meu nome é Rosa, e há poucos minutos na minha própria casa, no meu quarto, minha nora Vanessa esvaziou a caixa de joias que guardava a história da minha vida. Com todo o respeito, sogra, a senhora não usa mais essas coisas velhas. São tranqueiras, lixo que só junta poeira, ela disse, com a voz firme, enquanto meu filho Júlio, seu marido, ficava ao lado dela, sem coragem de me olhar nos olhos. Fiquei paralisada, com um nó na garganta que me impedia de gritar. Eles não estavam levando apenas ouro e pérolas, estavam arrancando as minhas memórias mais queridas, os últimos pedaços do meu Manuel. O que você teria feito no meu lugar? Acompanhem-me até o final e me contem, o que vocês teriam feito no meu lugar? Digam-me também de que cidade me escutam. Preciso saber que não estou sozinha. A dor é grande, mas a solidão consegue ser ainda maior quando a injustiça vem de quem mais amamos. Se quiserem ouvir mais histórias como esta, em que a dignidade precisa ser resgatada com as próprias mãos, inscrevam-se no canal. A companhia de vocês me dá a força que preciso para continuar e contar tudo o que aconteceu depois daquele momento terrível. O cheiro de lavanda e madeira antiga do meu porta-joias sempre me trouxe paz, mas esta tarde, o único cheiro é o do vazio. A caixa de veludo vermelho que guardava as lembranças da minha vida inteira com o Manuel está aberta e completamente nua sobre a colcha. Levaram tudo. Os brincos de pérola do nosso casamento, o colar que ele me deu quando fiz 50 anos, a pulseira do nascimento do Júlio. Só deixaram, jogado de lado como um inseto morto, o pequeno broche de prata fosca que o Manuel me deu em nosso primeiro encontro. Vanessa o chamou de lixo, mas eles não faziam ideia de que o lixo que jogaram fora era a chave para o destino deles. Júlio ficou em silêncio o tempo todo. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Ele sabia que cada peça ali dentro tinha uma história, um porquê. Ele cresceu me ouvindo contar sobre cada uma delas. Eu vendi meu pequeno ateliê de costura para ajudar a pagar os médicos do pai dele nos últimos anos de vida. Trabalhei em dobro por uma década inteira para que ele pudesse ter um diploma universitário. E agora, ali estava ele, assistindo calado enquanto a esposa dele me tratava como um estorvo. Como se minha vida inteira coubesse numa sacola para ser vendida por alguns trocados para pagar uma dívida de cartão de crédito. Meus dedos trêmulos pegam o broche de cima do edredom. A prata está fria, sem brilho, quase insignificante perto das peças que foram levadas. Mas enquanto seguro na palma da minha mão, uma lembrança do meu Manuel ressoa na minha mente, clara como o dia em que ele me entregou esta peça. Guarde bem, Rosa. Esta peça simples é a chave de tudo. Naquele momento, a dor que me paralisava começou a se transformar em um plano. Segurando este broche, o passado inteiro desaba sobre mim. Lembro-me de quando eu e Manuel compramos esta casa na Rua das Acácias. Éramos tão jovens. As paredes cheiravam a tinta fresca e a promessas. Manuel me ergueu no colo para atravessar a porta pela primeira vez, rindo, e disse que aqui criaríamos raízes mais fortes que as de qualquer árvore. Cada tijolo foi pago com o suor do nosso trabalho, ele na oficina mecânica e eu na minha pequena máquina de costura, que zumbia até tarde da noite. As chaves, quando ele as colocou na minha mão, pareciam o tesouro mais valioso do mundo. Eram a prova de que, juntos, podíamos construir qualquer coisa. Hoje, dentro da nossa casa, sinto-me como uma estranha, uma inquilina cujo contrato está prestes a vencer. Meu ofício era a costura. Minhas mãos, hoje manchadas pela idade, já foram ágeis e precisas. Conheci o toque de cada tecido, a seda que escorregava como água, o linho que respirava no calor, o veludo que guardava segredos. Com o dinheiro que ganhava, consertando roupas para as madames do bairro e criando vestidos de noiva, pagamos os estudos do Júlio. Lembro-me das noites em que a luz do meu abajur era a única acesa na rua, meus olhos ardendo, a coluna doendo, mas o coração cheio de esperança. Cada ponto era um degrau para o futuro do meu filho, um futuro que eu imaginei que seria cheio de respeito e gratidão. Mal sabia eu que estava costurando um futuro em que meu valor seria medido pelo que ainda podiam tirar de mim. O dia da formatura do Júlio foi um dos mais felizes da minha vida. Eu usei um vestido azul que fiz especialmente para a ocasião, e no peito, levava este mesmo broche de prata. Quando o nome dele foi chamado, aplaudi tanto que minhas mãos ficaram dormentes. Aquele diploma era meu também. Estava pago com noites de sono perdidas.
com almoços que eu deixei de fazer para terminar uma encomenda, com o sacrifício de nunca comprar nada para mim. Manuel me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Você conseguiu, Rosa. Você deu a ele o mundo." Olhando para meu filho hoje, tão distante, tão cúmplice do desrespeito de sua esposa, me pergunto em que momento ele se esqueceu do preço daquele pedaço de papel pendurado na parede da sala dele. Depois veio a doença do Manuel, longa, silenciosa e cara. Os remédios, os médicos, os tratamentos, o dinheiro da aposentadoria mal dava para começar. Foi quando tomei a decisão mais dura. Vendi meu pequeno ateliê de costura na galeria do centro. Aquele lugar era meu refúgio. O cheiro de tecido novo e o som do sino na porta eram a trilha sonora da minha independência. Entreguei as chaves ao novo dono com um nó na garganta, mas o fiz por amor. Fiz para dar ao meu marido mais alguns anos de conforto. Júlio, na época, disse que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Onde está essa força agora que preciso dela? Onde está o filho que me admirava por meus sacrifícios? Mesmo depois de tudo isso, meu instinto de mãe sempre falou mais alto. Há uns 5 anos, Júlio e Vanessa vieram até mim com uma ideia de negócio, um pequeno café. Tinham um plano, mas não tinham o dinheiro para a entrada do aluguel e as primeiras mercadorias. Sem pensar 2 vezes, fui ao banco e retirei a maior parte das minhas economias, o dinheiro que guardava para uma emergência, para a minha velhice. Entreguei a eles o envelope, acreditando na promessa de que me devolveriam tudo em 1 ano. O café faliu em 6 meses. O dinheiro nunca foi devolvido e o assunto morreu, enterrado sob desculpas e silêncios constrangedores. Foi a primeira vez que senti que meu amor tinha virado um caixa eletrônico sem fundo. As coisas foram piorando aos poucos, de forma sutil. Primeiro, deixaram de me chamar para os almoços de domingo. Depois, Vanessa começou a trocar os móveis de lugar sem me consultar, como se a casa já fosse dela. O golpe mais doloroso foi no meu último aniversário. Esperei o dia todo por um abraço, um bolo, qualquer coisa. À noite, encontrei na cozinha um prato de comida coberto com um pires, frio. Eles tinham saído para jantar fora para comemorar uma promoção da Vanessa e se esqueceram de mim. Comi sozinha, em silêncio, mastigando a comida e a solidão. Naquele dia, entendi que eu já não era parte da família. Era apenas um peso que eles carregavam por obrigação. Agora, aqui neste quarto, com o porta-joias vazio e o broche frio na minha mão, tudo faz sentido. Cada sacrifício foi um degrau que eles subiram para me deixar para trás. Cada ato de amor foi visto como uma fraqueza a ser explorada. Mas o Manuel, meu sábio Manuel, ele sabia. Ele conhecia a natureza humana. Ao me dar este broche, ele não me deu apenas uma joia. Ele me deu uma promessa, um último plano de proteção. Esta peça simples é a chave de tudo, ele disse. Eles levaram o ouro, mas deixaram a chave. Eles riram do que consideraram lixo, sem saber que o desprezo deles acabava de me devolver o poder sobre o meu próprio teto, a minha própria vida. A dor está se transformando, virando uma clareza gelada. Eles pensam que venceram, mas o jogo, o verdadeiro jogo, está apenas começando. O roubo das joias não foi um ato isolado, um momento de desespero deles. Foi apenas o ponto final de uma longa e silenciosa campanha para me apagar. Começou de forma sutil, na mesa de jantar. A minha cadeira, na cabeceira, aquela que o meu Manuel reforçou com as próprias mãos para aliviar a minha dor nas costas, de repente passou a ser o lugar preferido de Vanessa. Da primeira vez, ela se sentou ali rindo, dizendo que a vista da janela era melhor. Júlio não disse nada. Na segunda vez, já era um fato consumado. Eu passei a me sentar na cadeira comum, dura, sentindo a pontada na lombar e o gosto amargo da indiferença. Era a primeira peça do meu mundo que eles moviam de lugar, testando os meus limites, medindo o meu silêncio. Depois vieram as minhas histórias. Eu sempre gostei de lembrar em voz alta os domingos em que o Júlio, ainda menino, subia na mangueira do quintal. Eram memórias que mantinham o Manuel vivo entre nós. Mas Vanessa começou a me interromper. Ah, sogra, essa história de novo, os meninos ficam entediados, ela dizia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Júlio, em vez de me defender,
Apenas baixava a cabeça e mudava de assunto, falando do trabalho, do futebol. Aos poucos, minhas palavras foram murchando. Eles estavam podando as minhas raízes, cortando os fios que me conectavam ao meu próprio passado, dentro da minha própria casa. O silêncio deles era uma ordem para que eu me calasse, para que eu esquecesse quem eu era. O controle sobre o meu dinheiro veio em seguida disfarçado de cuidado. Vanessa insistia em fazer as compras de supermercado para mim. A senhora se cansa muito, Dona Rosa. Deixe que eu trago tudo, ela dizia com uma doçura ensaiada. Eu entregava o dinheiro da minha aposentadoria e uma lista. Mas as minhas bolachas de água e sal nunca vinham, o meu sabonete de lavanda era trocado por um mais barato e o troco sempre vinha com algumas moedas a menos. Eram quantias pequenas, quase insignificantes. Se eu reclamasse, pareceria uma velha mesquinha, então eu me calava, comendo o pão que eles escolhiam para mim, lavando as mãos com um perfume que não era o meu. Eles estavam me tirando a autonomia, o direito de escolher as pequenas coisas que davam cor aos meus dias. A invisibilidade se tornou física. Eu entrava na sala e os encontrava cochichando. Assim que me viam, o silêncio caía como uma pedra. Seus olhares se desviavam, constrangidos. Começaram a fazer planos para o fim de semana, e eu só descobria quando via as malas na porta no sábado de manhã. Vamos passar o dia na praia? A senhora não gosta de sol forte, né? Dizia Júlio, já se desculpando, sem coragem para admitir que eu simplesmente não fui convidada. Eu me tornei um fantasma na casa que construí. Um fantasma que ainda cozinhava, que ainda passava as roupas deles, mas que já não tinha voz, nem lugar, nem presença. Eu era apenas a mobília antiga que eles ainda não tinham decidido como descartar. É uma solidão que aperta o peito, que sufoca. Me digam, por favor, de que cidade vocês me escutam? Preciso sentir que não estou falando com as paredes, que em algum lugar existe alguém que entende o peso de ser esquecida por quem a gente mais ama. A companhia de vocês, mesmo que de longe, me dá um pouco do calor que me foi roubado aqui dentro. Continuem comigo porque a história ainda não acabou. Eles pensavam que eu estava derrotada, mas subestimaram a força que nasce da dor e da dignidade ferida. A invasão do meu espaço se tornou mais ousada. Um dia, cheguei ao meu quarto e a pequena cômoda onde eu guardava minhas linhas e agulhas tinha sido trocada por uma sapateira moderna de Vanessa, cheia de sapatos que eu nunca vi usar. Meus carretéis coloridos, minha tesoura de picotar tecido, tudo estava jogado dentro de uma caixa de papelão no fundo do guarda-roupa. A foto minha e de Manuel, que ficava em cima da cômoda, tinha sido substituída por uma foto dela e de Júlio numa viagem. Encontrei nosso retrato empoeirado numa prateleira baixa, escondido atrás de um vaso. Eles não estavam apenas me empurrando para um canto, estavam ativamente apagando os vestígios da minha existência, reescrevendo a história daquela casa com a tinta do desprezo. A prova definitiva da má-fé deles veio numa terça-feira chuvosa. Fui levar o lixo para fora, e um papel amassado, úmido, me chamou a atenção no fundo do saco da cozinha. Era um recibo de uma loja de penhores no centro da cidade. Meu coração gelou. Com os dedos trêmulos, eu o desdobrei. A descrição era clara. Um anel de ouro 18K com pequena pérola. Era o anel que minha mãe me deu, uma das poucas peças que não estavam no porta-joias porque eu o guardava em outra gaveta. Vanessa tinha me dito, semanas atrás, que o anel devia ter caído no ralo da pia enquanto ela lavava a louça. Ela até chorou, dizendo o quanto sentia. E ali, naquele papel sujo, estava a verdade fria e cortante da sua mentira, do seu teatro. Com o recibo na mão, a névoa de tristeza que me cegava começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza terrível. Não era esquecimento, não era falta de consideração, era um plano. Eles estavam me despojando, peça por peça, lembrança por lembrança, até que não sobrasse nada de mim. Aquela noite, eu não consegui dormir, apenas fiquei sentada na beira da cama, olhando para o broche na minha mão. O roubo das joias foi o golpe final. Mas o recibo era a arma que eles sem saber me entregaram, e enquanto a casa dormia eu entendi o que precisava fazer. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete na porta da geladeira, com a caligrafia de Vanessa. Sogra, hoje à noite teremos uma conversa séria sobre o futuro desta casa. É para o bem de todos. O bem deles, eu sabia, e o meu fim.
A nota na porta da geladeira, com a caligrafia arredondada e apressada de Vanessa, era uma sentença de morte disfarçada de bilhete. Sogra, hoje à noite teremos uma conversa séria sobre o futuro desta casa. É para o bem de todos. Senti um frio na espinha que não vinha da porta aberta do refrigerador. O bem de todos era uma frase que eu já tinha aprendido a traduzir. Significava o bem deles, às minhas custas. O papel branco parecia queimar meus dedos. Eu sabia que aquela conversa séria não era um convite, era um ultimato. Eles não queriam a minha opinião, queriam apenas a minha assinatura em algum papel, a minha concordância silenciosa para o próximo passo do plano deles. Um plano que até aquele momento eu só podia sentir nas entrelinhas, no ar pesado da casa, mas que estava prestes a se revelar em toda sua crueldade. Parei no corredor, a caminho do meu quarto, quando ouvi as vozes deles vindo da cozinha. A porta estava entreaberta, e eles falavam baixo, achando que eu estava no quintal cuidando das minhas roseiras. A voz de Vanessa era um sussurro sibilante, cheio de uma urgência que me gelou o sangue. Júlio, não dá para hesitar. O corretor disse que a casa vale bem mais do que a gente imaginava. A gente vende, compra um apartamento para nós, e com o que sobrar a gente paga a entrada daquele lugar para ela. É um lugar bom, tem enfermeira, outras velhinhas para conversar. Ela vai gostar. Meu próprio filho, o meu menino, respondeu com uma voz que mal reconheci, uma voz fraca, sem vida. Mas um asilo, Vanessa? Para minha mãe? O silêncio que se seguiu foi a resposta. A crueldade estava nos detalhes que vieram depois. Vanessa continuou, descrevendo o lugar como se estivesse vendendo um pacote de férias. Não é um asilo, é uma casa de repouso sênior. Tem até piscina aquecida. Ela vai ter as refeições na hora certa, os remédios controlados. É melhor para ela, mais seguro, e para nós também. A gente precisa do nosso espaço, começar a nossa vida de verdade, a vida deles. Uma vida construída sobre as ruínas da minha. Ouvi o som de uma calculadora, os bips dos números sendo somados. Eles estavam fazendo as contas do meu fim, calculando o lucro que teriam ao me descartar. Cada bip daquela máquina era um prego sendo martelado no meu caixão, um caixão que eles estavam construindo com a madeira da casa que eu e Manuel erguemos com as próprias mãos. Então veio o golpe final, a facada que atravessou meu peito e roubou todo o ar dos meus pulmões. Júlio, depois de um longo suspiro, disse a frase que selou o seu destino e o meu. Tá bom, Vanessa, você tem razão, vamos conversar com ela hoje à noite. A gente convence ela de que é o melhor a fazer. Pelo bem dela. Pelo bem dela. A traição dele não estava na concordância, mas na mentira que ele contava para si mesmo para conseguir dormir à noite. Meu filho, o homem para quem eu costurei noites a fio, para quem vendi meu ateliê, estava assinando a minha ordem de despejo do mundo, da minha própria vida. E o fazia se convencendo de que era um ato de cuidado. Naquele instante, o amor que eu sentia por ele se partiu em 1000 pedaços, como um espelho velho que se estilhaça no chão. Minhas pernas fraquejaram. Tive que me apoiar na parede fria do corredor para não cair. O zumbido do motor da geladeira parecia um grito dentro da minha cabeça. O cheiro do café que eles tinham acabado de passar me enjoou. Tudo ao meu redor, os sons e cheiros familiares da minha casa, de repente se tornaram estranhos, hostis. Era como se as próprias paredes estivessem me expulsando. Senti uma tontura, uma vontade de chorar que secou antes mesmo de chegar aos meus olhos. O choque era tão grande que congelou as minhas lágrimas. Eu não era mais a mãe, a avó, a dona da casa. Eu era um problema a ser resolvido, um imóvel a ser liquidado, um estorvo a ser internado. Voltei para o meu quarto em silêncio, movendo-me como um fantasma. O bilhete de Vanessa ainda estava na minha mão, amassado. Agora, cada palavra tinha um peso terrível. Aquela conversa séria era o tribunal onde eu seria julgada e condenada, sem direito à defesa. Eles me apresentariam a solução que já haviam decidido, embalada em palavras doces e falsas preocupações, esperando que a minha velhice e a minha dor me tornassem dócil e obediente. Olhei para a minha cama, para o porta-joias vazio, e depois para o pequeno broche de prata sobre o criado mudo. A dor do roubo, a humilhação do desprezo, tudo se conectou com a conversa que acabei de ouvir. Não eram atos isolados.
Eram partes de um mesmo plano. Uma nova força fria e cortante como vidro quebrado começou a subir pela minha espinha. A tristeza não desapareceu, mas ela deu espaço para uma clareza absoluta. Manuel não me deu aquele broche apenas como uma lembrança. Ele me deu como uma arma. Uma arma para ser usada na guerra, que ele sabia que um dia eu poderia ter que lutar sozinha. Apenas para uma verdadeira emergência, meu amor, ele tinha me dito. E que emergência poderia ser maior do que ter seu próprio filho planejando apagar você do mapa? A promessa que fiz a ele no seu leito de morte não era apenas de guardar um segredo, era de me proteger. E a hora de cumprir essa promessa tinha chegado. Peguei o broche e o telefone. Meus dedos não tremiam mais. Disquei o número da minha vizinha, minha amiga Carmen, a única pessoa no mundo em quem eu ainda podia confiar. Eles tinham marcado a conversa sobre o meu futuro para aquela noite, depois do jantar. Mas eles não sabiam que o meu futuro não estava mais em discussão. Enquanto o telefone chamava, eu olhava pela janela para o portão da minha casa, o mesmo portão que Manuel e eu pintamos juntos numa tarde de sol. A decisão sobre o futuro deles, o futuro que eles teriam dentro da minha casa, seria tomada agora, nesta mesma tarde. E eles não seriam convidados para a conversa. O telefone parecia pesar uma tonelada na minha mão, mas a voz que saiu de mim era firme, uma voz que eu não ouvia há anos. Carmen, sou eu, a Rosa. Preciso de você. Agora. Não dei explicações, não precisei. Uma amizade de 30 anos se faz de poucas palavras e muita compreensão. Ela mora na casa em frente, e em menos de 5 minutos ouvi suas batidas firmes na porta da cozinha. Quando abri, ela não me abraçou, nem me ofereceu um lenço. Apenas olhou fundo nos meus olhos, viu a tempestade que se formava ali e disse com a voz prática de sempre. Estava demorando? O que vamos fazer? Naquele momento, eu soube que não estava mais sozinha. A solidão tinha sido a minha jaula, e Carmen acabava de me entregar a chave. Levei-a até o meu quarto, o cenário do crime, e fechei a porta. Mostrei a caixa de veludo vazia, o único broche largado sobre a colcha. Contei a ela, em sussurros apressados, sobre o roubo, sobre a conversa que ouvi na cozinha, sobre o plano de me colocar num asilo. Ela escutou tudo sem me interromper, seu rosto se fechando numa máscara de indignação. Quando terminei, ela apenas balançou a cabeça. Canalhas. Desculpe a palavra, Rosa, mas não há outra. Eles se esqueceram de quem você é. Então, com os dedos que antes tremiam de dor e agora tinham uma firmeza que nem eu sabia que possuía, peguei o pequeno broche de prata. Eles se esqueceram, Carmen. Mas o Manuel não, ele nunca se esqueceu. Mostrei a ela o segredo que guardei por mais de uma década. Na lateral do broche, quase invisível a olho nu, havia um pequeno relevo. Pressionei-o com a unha, da maneira exata que Manuel me ensinou naquela tarde cinzenta no hospital. Um estalo quase inaudível soou e uma minúscula placa de metal se soltou, revelando um compartimento secreto. Dentro, gravado no metal, estava o número 427, e aninhada ao lado uma chave minúscula serrilhada do tipo que ninguém fabrica mais. Carmen arregalou os olhos, aproximando-se para ver melhor. Meu Deus, Rosa, o que é isso? A voz dela estava cheia de espanto. Respirei fundo, sentindo o cheiro de poeira e de segredo guardado. É o nosso plano de emergência, a chave para o cofre no Banco da União. A reação de Carmen foi imediata e prática, como tudo nela. Esse seu Manuel era um santo, mas não era bobo. Ele sabia com quem estava lidando. Ela pegou o broche da minha mão, olhou para a chave minúscula com respeito e me devolveu. Então não temos tempo a perder. Que banco é? O da praça? Confirmei com a cabeça. Vamos para lá. Agora mesmo. Pegue seus documentos, Rosa. Põe um casaco. Chega de chorar, chega de se sentir uma vítima. Hoje você vai lembrar a eles quem é a dona desta casa, quem é a dona de tudo. A energia dela me contagiou. A névoa de tristeza que me envolvia começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza gelada e a uma determinação que eu pensei ter perdido para sempre. Sair de casa foi como respirar pela primeira vez depois de um longo afogamento. Cada passo na calçada da Rua das Acácias, a rua onde vi Júlio aprender a andar de bicicleta, era um passo para longe da prisioneira que eu tinha me tornado dentro das minhas próprias paredes.
Carmen caminhava ao meu lado, em silêncio, mas sua presença era um escudo. Ao chegarmos ao Banco da União, senti um calafrio. Era um prédio antigo, imponente, que sempre me pareceu um lugar para gente importante, não para uma costureira aposentada. Mas eu não era apenas uma costureira. Eu era a viúva de Manuel Mendes, e carregava na bolsa o último plano dele. Um plano feito de amor, desconfiança e uma sabedoria imensa sobre a natureza humana. O funcionário que nos atendeu era um rapaz novo, com um olhar impaciente. Ele olhou para minha caderneta de poupança antiga, amarelada pelo tempo, e para a chave minúscula que coloquei sobre o balcão, com uma expressão de desconfiança. Cofre número 427, em nome de Manuel e Rosa Mendes, eu disse, minha voz soando mais forte do que eu esperava. Ele digitou algo no computador, franziu a testa e, depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, levantou-se. Por aqui, senhora. Ele nos guiou por um corredor frio até uma porta de aço maciço que parecia a entrada de uma fortaleza. O ar lá dentro era gelado e cheirava a metal e a segredos bem guardados. Ele não fazia ideia do tesouro que estava prestes a me entregar. A sala dos cofres era silenciosa, intimidante. Dezenas de pequenas portas de metal cobriam as paredes do chão ao teto. O rapaz usou a sua chave mestra e depois inseriu a minha pequena chave na fechadura do número 427. O som da porta se destravando ecoou no silêncio. Ele puxou a gaveta de metal e a colocou sobre uma pequena mesa no centro da sala, antes de se retirar discretamente, nos dando privacidade. Meus dedos tremiam um pouco quando toquei a tampa fria da caixa. Carmen colocou a mão no meu ombro, um gesto de apoio silencioso. Respirei fundo e levantei a tampa. Dentro, não havia joias brilhantes nem maços de dinheiro. Havia algo muito mais valioso. A primeira coisa que vi foi um envelope grosso e amarelado. Na frente, a caligrafia firme do meu Manuel. Para minha Rosa, em caso de emergência. Meu coração deu um salto. Debaixo do envelope estavam os documentos. Ali, intacta, estava a escritura original da nossa casa, em meu nome e no dele, provando sem sombra de dúvida que eu era a única proprietária legal após o seu falecimento. Ao lado, vários títulos de poupança que eu nem sabia que existiam. Fiz as contas por cima, com os olhos marejados. Somavam mais de 80 mil reais. Manuel, meu prudente Manuel, tinha guardado aquilo em segredo, pensando no meu futuro, na minha segurança. Ele tinha me dado as ferramentas para lutar uma guerra que ele esperava que eu nunca precisasse travar. Abri a carta com o coração na mão. A tinta estava um pouco desbotada, mas cada palavra era um bálsamo para minha alma ferida. Minha Rosa, meu amor, começava ele. Se você está lendo isto, é porque o nosso menino, por fraqueza ou por influência, falhou em te proteger como eu pedi. Perdoe a minha falta de fé, mas conheço o coração bom dele, e também a sua fragilidade. Este dinheiro é para que você nunca dependa de ninguém. E a Escritura é a sua fortaleza. Esta casa é sua, fruto do nosso suor. Nunca deixe que ninguém te diga o contrário. Use esta força para se reerguer. Lute por você. Eu estarei sempre ao seu lado. Fechei a carta, as lágrimas finalmente rolando, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão e de força. Guardei tudo na minha bolsa, que agora parecia pesada, não pelo papel, mas pelo poder que continha. Saímos do banco e o sol da tarde nunca me pareceu tão brilhante. A tristeza não tinha ido embora, mas agora ela tinha uma companheira, a determinação. Carmen me olhou, sorriu pela primeira vez naquele dia e perguntou, e agora, Rosa? Peguei meu celular, o mesmo aparelho que Júlio me deu de presente de Natal dizendo que era para emergências. Encontrei o número que Carmen tinha me passado mais cedo, o de uma advogada especialista em direito de família. Com a escritura da minha casa queimando dentro da bolsa, disquei o número. Eu tinha apenas uma pergunta. Doutora Sofia? Meu nome é Rosa Mendes. Em quanto tempo a gente consegue redigir uma notificação de despejo? A sala da doutora Sofia cheirava a livros e a café forte. Um cheiro de seriedade que me deu confiança. Coloquei sobre a mesa de madeira escura a escritura da casa, os títulos de poupança e a carta do meu Manuel. Ela leu tudo em silêncio, seus olhos passando dos documentos para o meu rosto, com uma mistura de compaixão e admiração.
Não me tratou como uma velhinha indefesa. Tratou-me como uma cliente. Dona Rosa, ela disse com a voz firme, o seu falecido marido era um homem muito sábio. O que a senhora tem aqui não é apenas o seu direito, é a sua fortaleza. O plano deles não tem como dar certo. A casa é sua, e a lei está do seu lado. Vamos redigir a notificação. Naquele momento, senti que a justiça não era mais uma esperança distante, mas um caminho que eu já estava trilhando. Meu primeiro passo prático, no entanto, não foi o despejo. Foi retomar o controle do meu próprio dinheiro. Aconselhada pela doutora Sofia, fui com a Carmen até a minha agência bancária, aquela onde recebo minha aposentadoria. O plano era simples: cancelar qualquer autorização ou cartão adicional que Júlio pudesse ter e trocar as senhas de tudo. Mas a vida sempre nos impõe pequenos testes. Na minha vez, a gerente me pediu um comprovante de residência recente, uma conta de luz ou água. Meu coração gelou. Todas as contas ficavam com a Vanessa, e eu sabia que ela as guardava. Por um instante, o desespero ameaçou voltar. Mas Carmen, minha fiel escudeira, abriu a bolsa e tirou uma conta de telefone em meu nome que ela havia guardado para mim. Eu sabia que um dia você ia precisar, ela sussurrou. Com os documentos em ordem, a primeira coisa que fiz foi pedir o cancelamento do cartão de crédito adicional em nome do Júlio. Eu tinha dado a ele anos atrás para uma emergência. Mas a vida deles tinha se tornado uma emergência constante paga com a minha paz. A gerente do banco me olhou com compreensão, sem fazer perguntas. Ela pegou uma tesoura e, na minha frente, cortou o pequeno pedaço de plástico ao meio. O som seco da tesoura cortando o chip foi como cortar o último fio que me prendia à obrigação de sustentá-los incondicionalmente. Foi um gesto pequeno, silencioso, mas para mim foi o primeiro tijolo que eu coloquei de volta no muro da minha dignidade. Saí do banco me sentindo mais leve, como se tivesse me livrado de um peso que eu nem sabia que carregava. De volta ao escritório da doutora Sofia, focamos na redação da notificação extrajudicial. Não era uma carta de ódio, não era um desabafo, era um documento frio, preciso, que citava leis e artigos. Dava a eles duas opções claras e sem margem para negociação. A primeira, eles teriam 30 dias para devolver o valor estimado das joias, que a advogada calculou, com base nas minhas descrições e em algumas fotos antigas, em R$20 mil. A segunda opção, caso o valor não fosse pago no prazo, eles teriam mais 30 dias para desocupar o imóvel de minha propriedade, sob pena de uma ação de despejo imediata. Não havia uma terceira opção. Não havia espaço para promessas vazias ou desculpas. A era das conversas tinha acabado. Agora, falaríamos a língua dos documentos. Surgiu então outro pequeno obstáculo. Mais uma prova de que o caminho da justiça é cheio de detalhes. Para que o valor de R$20 mil fosse incontestável, a doutora Sofia disse que o ideal seria ter uma prova mais concreta do que apenas a minha palavra. Eles podem alegar que as joias não valiam tanto, Dona Rosa, ela explicou, senti um nó na garganta. Como provar o valor de memórias? Então me lembrei. A foto. A foto do nosso aniversário de bodas de ouro, que ficava na sala antes de Vanessa esconder. Naquela foto, eu estava usando o colar de pérolas, os brincos que Manuel me deu, o anel da minha mãe. Corri em casa com Carmen e, enquanto Júlio e Vanessa estavam no trabalho, encontramos o retrato empoeirado no fundo de um armário. Levei para a advogada. A prova estava ali, congelada no tempo. A notificação finalmente ficou pronta no final da tarde. A doutora Sofia imprimiu em um papel timbrado, grosso, que parecia pesar mais do que uma folha comum. Ela me entregou o documento e uma caneta. Precisa assinar aqui, Dona Rosa. Olhei para o meu nome impresso ali, Rosa Mendes, seguido da palavra notificante. E mais abaixo, os nomes deles, Júlio Mendes e Vanessa Lima, como notificados. Era a coisa mais dura e mais necessária que eu já tinha feito. Assinar aquele papel era admitir para mim mesma que o meu filho, o meu menino, tinha se tornado meu adversário. Minha mão não tremeu. Fiz um traço firme, o mesmo traço com que eu assinava os recibos do meu trabalho de costureira. Um traço que significava serviço entregue, contrato cumprido. A dor de assinar aquele papel foi imensa, mas a dor de continuar como estava era insuportável. Eles achavam que teríamos uma conversa séria naquela noite para decidir o meu futuro, mas o futuro deles é que já estava selado naquele envelope. Fiquem comigo,
porque a reação deles ao receberem esta carta foi algo que nem eu, nem a minha advogada poderíamos prever. A virada final desta história está chegando, e ela começa com o som de uma campainha. Em vez de enviar a notificação pelo correio, o que daria a eles tempo para se prepararem ou fingirem que não receberam, a doutora Sofia foi categórica. Isso não se entrega com um sorriso, Dona Rosa, se entrega com a força da lei, para que não reste dúvida da seriedade do ato. Ela contratou os serviços de um oficial de justiça para fazer a entrega em mãos. Era uma medida drástica, que transformava uma questão de família em um procedimento formal, quase público. Hesitei por um segundo, pensando na vergonha do meu filho, mas a lembrança da voz dele na cozinha, concordando em me colocar num asilo, apagou qualquer hesitação. Eu concordei. A entrega seria feita naquela mesma noite, um pouco antes da hora marcada para a conversa séria deles. Voltei para casa e me refugiei no meu jardim. Não entrei na cozinha, não preparei o jantar, apenas me sentei no meu banquinho de ferro perto das minhas roseiras, com uma xícara de chá de camomila nas mãos. O sol estava se pondo, pintando o céu com cores suaves. Lá dentro, eu ouvia os sons da rotina deles. A televisão ligada, o barulho de pratos, a voz de Vanessa dando uma ordem qualquer. Eles não faziam ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre aquele teto, o meu teto. Eu não sentia ódio, nem vontade de vingança. Sentia apenas uma paz fria, a paz de quem finalmente tomou as rédeas do próprio destino. O zumbido das abelhas nas minhas flores era o único som que eu queria ouvir. Então, ouvi o som que mudaria tudo, a campainha. Não era o toque rápido de um vizinho, mas um toque longo, firme e oficial. Fiquei onde estava, no meu jardim. Vi pela fresta do portão a figura de um homem de terno, com uma pasta na mão. Vanessa atendeu, com a voz impaciente. Ouvi um murmúrio de vozes, a dela confusa, a do homem séria e baixa. Houve um silêncio longo, pesado. Depois, a porta se fechou com um baque surdo. A casa, que antes tinha o barulho da televisão e das conversas, ficou completamente muda. Um silêncio que gritava. Poucos minutos depois, meu celular, que estava sobre o banquinho ao meu lado, vibrou. A tela se acendeu. Era uma ligação do Júlio. Eu não atendi. Vibrou de novo. Uma mensagem de texto. Com o coração batendo forte, eu a abri. Era da Vanessa. E dizia apenas: Mãe, o que é isso? Me atende, por favor. Eu não atendi a ligação. Nem a segunda, nem a terceira. A mensagem de Vanessa, com aquele falso mãe, por favor, eu apaguei sem responder. Fiquei ali, no meu jardim, vendo a noite cair sobre as minhas roseiras, sentindo o cheiro da terra úmida. O ar nunca me pareceu tão puro. Depois de quase uma hora, me levantei. A xícara de chá estava fria, mas eu me senti aquecida por dentro. Caminhei devagar até a porta da cozinha e entrei. Eles estavam na sala, sentados no sofá, o envelope branco sobre a mesinha de centro entre eles como uma barreira. O silêncio era tão denso que eu podia sentir o peso dele nos meus ombros. Mas, pela primeira vez, não era um silêncio que me oprimia. Era um silêncio que eu comandava. Vanessa estava pálida, com os olhos vermelhos e inchados. A arrogância que ela sempre carregava como um escudo tinha desaparecido, dando lugar a uma expressão de puro choque e raiva contida. Júlio estava encolhido no canto do sofá, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto escondido nas mãos. Ele não teve coragem de me olhar. O documento oficial, com o timbre do escritório de advocacia, estava aberto. Eles já tinham lido. Já sabiam que a brincadeira tinha acabado. Eu não disse uma palavra. Apenas parei na entrada da sala, de pé, esperando. Deixei que o peso da minha presença e da verdade deles preenchesse cada canto daquele cômodo que por tanto tempo eu senti que não era mais meu. Foi Vanessa quem quebrou o silêncio, a voz dela um sussurro trêmulo, quase irreconhecível. Que palhaçada é essa, sogra? Uma notificação? Despejo? 20 mil reais? A senhora ficou louca? Ela tentou colocar força na voz, tentou soar indignada, mas soou apenas desesperada. Eu a olhei nos olhos, sem piscar. Minha calma parecia desarmá-la mais do que qualquer grito. Apenas apontei com o queixo para o papel sobre a mesa. Não é uma palhaçada, Vanessa. É um documento legal. E não sou eu quem está dizendo. É a minha advogada. Está tudo aí, cada palavra, cada prazo.
leiam de novo se não entenderam da primeira vez. A menção à minha advogada fez com que ela se encolhesse. Eu não era mais a velhinha indefesa que eles podiam manipular. Júlio finalmente levantou a cabeça. O rosto dele era a imagem da derrota. Não havia raiva, apenas uma tristeza profunda, infantil. Mãe, por quê? Por que chegar a esse ponto? Somos a sua família. A voz dele falhou. Aquela pergunta, vinda dele, foi a última gota. O amor que eu sentia se misturou com uma decepção tão amarga que precisei respirar fundo para responder. Eu te pergunto a mesma coisa, meu filho. Por que chegar ao ponto de roubar as minhas memórias? Por que chegar ao ponto de planejar me tirar da minha própria casa e me colocar num lugar para eu esperar a morte? Eu ouvi vocês, Júlio. Eu ouvi tudo. O rosto dele perdeu a cor. Ele não tinha defesa. A verdade, dita em voz alta, era inegável. Ninguém ia te internar. Era pro seu bem. Uma casa de repouso com cuidados. Vanessa tentou, a voz esganiçada, a última mentira desesperada. Mas as palavras dela soavam ocas, patéticas. Eu balancei a cabeça, não com raiva, mas com uma certeza fria. O meu bem quem decide sou eu, e o meu bem é ter a minha casa e a minha paz de volta. O documento dá a vocês duas opções. Me devolvam o que me roubaram ou saiam da minha propriedade. A escolha não é mais minha, é de vocês. Vocês têm 30 dias para decidir que tipo de pessoas querem ser. Eu tinha traçado a linha no chão. Não havia mais espaço para negociação, para promessas vazias. Havia apenas a consequência dos atos deles. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Olhar para o meu filho, o menino que eu carreguei nos braços, e entregar a ele um ultimato legal. A dor no meu peito era real, mas a necessidade de salvar a mim mesma era maior. E agora eu pergunto a vocês, que me acompanharam até aqui, o que vocês teriam feito no meu lugar? Teriam perdoado mais uma vez, na esperança de que eles mudassem? Ou teriam usado a força da lei para recuperar a dignidade, mesmo que isso significasse quebrar a família para sempre? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa escolha tão dura. Júlio não respondeu. Ele apenas se levantou, cambaleando como um homem velho, e caminhou em direção ao quarto, sem me olhar. O som da porta dele se fechando foi o som de um capítulo da minha vida terminando. Vanessa ficou para trás, parada no meio da sala. Ela me olhou, e pela primeira vez eu vi o que havia por trás da máscara de nora prestativa. Um ódio puro, frio, o ódio de quem foi desmascarado. Ela não disse nada. Apenas me fuzilou com os olhos, e eu sustentei o olhar dela. A guerra silenciosa que ela travou contra mim por anos tinha finalmente se tornado uma batalha aberta, e ela tinha perdido. Passei por ela sem dizer uma palavra, fui até a porta da frente e girei a chave na fechadura. O clique do trinco ecoou pela casa silenciosa. Não era para prendê-los, era para mostrar que, a partir daquela noite, quem controlava as portas daquela casa era eu. Fui pro meu quarto, fechei a minha porta e me sentei na minha cama. O porta-joias vazio ainda estava ali, mas ele não me trazia mais dor. Ele era um lembrete da minha força. Eu não sabia qual opção eles escolheriam, pagar a dívida ou enfrentar o despejo. Mas o que eu não podia imaginar era o que eu encontraria na cozinha na manhã seguinte, um bilhete que mudaria, mais uma vez, o rumo de tudo. Na manhã seguinte, o silêncio na casa era diferente. Não era o silêncio pesado da tensão, mas o silêncio vazio da espera. Na mesa da cozinha, encontrei um bilhete dobrado. A caligrafia era do Júlio, apressada, quase legível. Dizia apenas: Mãe, a gente vai pagar. Me desculpa. Não havia flores, não havia um abraço, apenas a admissão da dívida. Horas depois, meu celular apitou com uma notificação do banco, uma transferência de R$ 2.000, com a descrição: primeira parcela. Não senti alegria, nem alívio. Senti apenas o peso frio de uma relação que tinha se transformado em um contrato. Eles não escolheram sair, escolheram a opção mais barata, a que lhes permitia manter um teto sobre a cabeça, mesmo que esse teto agora tivesse um preço. A era das desculpas tinha acabado, a era das consequências tinha começado. Comecei a minha revolução silenciosa. A primeira coisa que fiz foi tirar a sapateira de Vanessa do meu quarto e colocar de volta a minha cômoda de costura.
Tirei meus carretéis de linha, minhas agulhas e tesouras da caixa de papelão e os organizei, um por um. Depois, fui até a sala, peguei o porta-retrato meu e de Manuel que estava escondido atrás de um vaso e o coloquei de volta no seu lugar de honra, na estante principal, bem no centro. Naquela mesma noite, chamei o Júlio para conversar, sozinho. Sentados na cozinha, eu disse com a voz calma, mas firme: esta é a minha casa. A partir de hoje, ela tem regras. Vocês vão contribuir com metade das contas de água, luz e mercado. E o meu quarto, a minha sala e o meu jardim são os meus espaços. Vocês são bem-vindos, mas são visitas. Ele apenas concordou com a cabeça, sem me olhar nos olhos. O poder tinha mudado de mãos, não com gritos, mas com a simples clareza da verdade. A vida continuou, mas com uma nova melodia. Vanessa mal saía do quarto quando eu estava por perto. Nossa comunicação se resumia a um bom dia formal. Júlio, por outro lado, começou a fazer pequenos gestos, como se tentasse reconstruir uma ponte que ele mesmo dinamitou. Trazia pão fresco de manhã, consertava a torneira que pingava. Eu aceitava, mas com uma distância polida. O amor por ele não morreu, mas se transformou em algo mais cauteloso, mais triste. Meu refúgio se tornaram meus netos. Lúcia agora vinha ao meu quarto para que eu a ensinasse a costurar no meu velho pedal. E Mateus continuava me pedindo para contar as histórias do avô. Com eles, eu era a mesma avó de sempre. Era meu jeito de lhes mostrar que o amor verdadeiro sobrevive, mesmo quando os adultos falham em protegê-lo. Hoje, sentada na minha poltrona, com o zumbido suave da minha máquina de costura e o cheiro de lavanda no ar, eu olho para o pequeno broche de prata, que agora uso preso na minha blusa todos os dias. Ele não é mais a chave de um cofre, mas um lembrete da minha própria força. A casa está em ordem, as contas estão em dia e, mais importante, a minha paz foi reconquistada. Se histórias como a minha, de mulheres que reencontraram sua força nos lugares mais inesperados, tocam o coração de vocês, inscrevam-se no canal para que nossa comunidade cresça. Compartilhem também as suas histórias nos comentários. A vida de cada uma de nós é um tesouro que ninguém tem o direito de chamar de lixo. A dignidade não tem preço, e recuperá-la é a maior fortuna que uma mulher pode ter. Fiquem em paz.